A paz de Cristo para todos os irmãos que nos acompanham no canal da nossa filial EAD Potiguara. Eu estou aqui para convidar todos vocês a se inscreverem em nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like e também comentar e assistir os nossos vídeos que são postados semanalmente. Toda semana, uma palavra de Deus ao seu coração por meio da vida do nosso pastor setorial, pastor Sebastião Fernandes Campanha, e também dos outros companheiros que aqui o auxiliam. Você é o nosso convidado a fazer parte da família EADI Potiguara. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Queridos, eu quero convidar a todos para nós abrirmos as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos, mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem.
nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, como com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tenho. Quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles permanente a face das igrejas, a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Amém. Queridos, nós chegamos no capítulo 8 e hoje nós vamos estar falando então as coletas que o apóstolo São Paulo levantou para os cristãos pobres da Judéia. Nós podemos observar, meus irmãos, que o capítulo de número 8, ele está interligado com o capítulo 9, é um assunto só, o qual o apóstolo está tratando desta necessidade aqueles irmãos da Judéia que estavam necessitando de socorro. E o apóstolo Paulo, então, ele sente impulsionado por Deus para conduzir esta obra nas suas viagens missionárias para socorrer aqueles irmãos. Então, o capítulo 8, o apóstolo vai fazer um pedido à igreja de Corinto, onde nós lemos, uma ajuda para levar esses cristãos pobres da Judéia, e também o apóstolo faz conhecer que as igrejas da Macedônia, mesmo passando por tribulações, se prontificaram em ajudar. Paulo faz lembrar a igreja de Corinto que eles já tinham manifestado esta prontidão, mas agora eles precisavam cumprir aquela prontidão que antes tinham se posicionado. Então agora o apóstolo Paulo vai fazer, não uma cobrança, né? Ele vai fazer lembrar aqueles irmãos, e aí no capítulo 9 ele vai nos trazer alguns princípios que norteia este serviço, esta obra, o qual ele chama de fundamento de glória. Pois bem, então nós vamos ver o nosso primeiro tópico, o bom testemunho das igrejas da Macedônia, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos então ver esse bom testemunho desta igreja. Quais eram as igrejas que compõem a região da Macedônia? A igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Essas três igrejas compõem a região ali da Macedônia. Essas igrejas, meus irmãos, mesmo passando por tribulações, observe no versículo 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo
e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Apesar dessas igrejas estar passando por tribulações, eles tiveram a alegria e a generosidade de contribuir e de ajudar nesta obra em que o apóstolo Paulo estava liderando para aqueles irmãos pobres da Judéia. E aqui nós podemos entender, irmãos, que é dever nosso como cristão, pessoas que foram geradas de novo, que servem a Deus, e a maioria das pessoas que compõem o Evangelho são pessoas de classe médias para baixo. A maioria das igrejas evangélicas, a maior parte dela é composta por pessoas pobres, assalariados, pessoas que têm uma renda baixa. E não era diferente naqueles dias na igreja ali, nas igrejas da Macedônia. Mas o que me chama a atenção aqui é que nós possamos observar, mesmo eles tendo as suas privações, as suas dificuldades, eles rogaram ao apóstolo para que ele aceitasse a ajuda daqueles irmãos. Observe, eles não contribuíram porque eram ricos, não contribuíram porque tinham condições, mas mesmo sendo pobres, eles não davam o que sobejava, davam pelo que faltava. Ou seja, eles sabiam repartir o pão, sabiam repartir aquilo que tinha. É como aquela mulher viúva que deu aquela oferta, aquelas moedas, e ali nós podemos observar que aquela viúva, ela não era rica, mas a generosidade que aquela viúva tinha era a riqueza que ela tinha. E aqui está um segredo muito importante, nós vamos ver a aplicação no capítulo 9, quando o apóstolo Paulo fala que este serviço testificam aqueles que já receberam o Evangelho. Então, aqueles que receberam o Evangelho, que provaram do amor de Deus, precisa exercitar essa generosidade. Não para ser salvo, porque as obras não é para salvação. Mas se realmente nós tiveram este encontro com Cristo, com esse Evangelho, este Evangelho precisa produzir em nós, então, a generosidade, a liberalidade, como nós vamos ver, a aplicação de tudo isso, os princípios que o apóstolo vai usar no capítulo 9, para aplicar no capítulo 8. Então, mesmo eles sendo profundamente pobres, ele superabundou em riqueza. Porque, como nós falamos na primeira carta, não é questão de dar. O apóstolo fala no capítulo 13, quando ele vai ilustrar ali o amor e os dons, ele diz que ainda que você distribuísse todas as suas riquezas aos pobres e não tivesse amor, de nada valeria. Então não é a obra em si, é a atitude em si. É a motivação que deve estar sendo gerada em nossos corações. Fazer o bem é dever de todos nós, é dever de todo cristão. Mas qual é a motivação que te faz fazer o bem? O que te leva a você ajudar alguém? O que te leva a você repartir o pouco que você tem? É isso que nós precisamos entender. Porque distribuir o bem, ajudar, socorrer, pessoas que não servem a Deus também fazem. E às vezes fazem mais do que a gente. Agora precisa entender qual é o propósito, qual é a motivação que está por trás. Então essas igrejas da Macedônia, elas alegraram tanto o coração do apóstolo Paulo que elas rogaram a ele que eles queriam ajudar.
porque o exemplo da igreja de Corinto estimulou a eles, e agora eles sentem o dever, então, de contribuir e de ajudar. Mas lembrando, irmãos, que o que tem que estar por trás de todas as nossas ações é o amor. O que tem que motivar as nossas vidas é o amor. Por isso que ele escreveu o capítulo 13 lá, entre os dois capítulos que fala de dons, ele colocou o capítulo 13 falando do amor, justamente para dizer que ele fala, ainda que você falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que você distribuísse todas as suas riquezas para os pobres, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que você entregasse o teu corpo para ser destruído, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Então o que está por trás aqui, embora eles não tinham uma fartura enorme, eles não estavam contribuindo por aquilo que estava sobejando, mas o amor que estava intrínseco no coração daquela igreja motivou a eles a ajudar e a contribuir com aquele projeto do apóstolo Paulo. Aí no versículo 3, vamos ver então a voluntariedade das igrejas da Macedônia. Diz, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Na verdade, aqui um princípio que nós poderíamos aplicar, que a gente não precisava nem fazer um apelo em relação a isso. O cristão, ele era para observar aquele que está ao seu lado e ver a necessidade, não haveria nem necessidade de pedir, de fazer um apelo. Já era para nós observarmos e sentir a necessidade do próximo e voluntariamente se colocar à disposição. É mais uma riqueza que essas igrejas da Macedônia nos ensina. Aí o versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos e graças e comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então as próprias igrejas ali se ofereceu, pedindo, rogando, implorando. Paulo, nos permita ser participante desse projeto. Permita, com pouco que nós temos, nós podemos ajudar ou fazer alguma coisa. É tão bom você ver um crente assim, disposto, um crente alegre, com a disposição de servir, com a disposição de ajudar, com a disposição de contribuir para alguma coisa no reino de Deus. E muitas vezes, irmãos, isto nós pecamos. Às vezes nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Até mesmo em ajudar alguém, a gente até coloca em dúvida, mas será que é de Deus mesmo? Será que é de Deus isso que eu estou sentindo de ajudar alguém, meu irmão? Se não é o Espírito Santo que te rege, se não é o amor de Deus que te dirige, então alguma coisa está errada. Claro que é Ele. Claro que é Ele que está te tocando, claro que é Ele que está te motivando, querendo que você também seja um participante e você venha ajudar. Ok? Aí no versículo 5, ele diz, e não somente fizemos como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles fizeram mais do que o apóstolo esperava. Eles contribuíram acima do esperado. Então aqui mais uma lição que nós podemos entender e ver, que eles não fizeram apenas o que era para ser feito. Eles fizeram acima, além do que era para ser feito. Então, que grandes lições nós podemos tirar dessas igrejas ali da Macedônia. Então, o segundo tópico está no versículo 6 a seguir, aonde nós vamos ver, irmãos, então aí a cobrança da prontidão da igreja de Corinto que o apóstolo faz lembrar a eles. Olha o versículo 6. De maneira
que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Ou seja, aqui nós podemos observar que Paulo tinha enviado Tito novamente para lembrar a eles que eles deveriam terminar aquela boa obra que eles tinham começado. Enquanto o apóstolo Paulo esteve lá, eu posso parafrasear dizendo, não, conta com a gente. Você já viu essa expressão? Pode contar comigo. Só que daí caiu no esquecimento. Foi vindo dias após dias e eles acabaram a cair no esquecimento. E ficou por aquilo, ficou a promessa no ar, mas não cumprida. Então, vale mais a contribuição, mesmo que seja pouca, do que uma promessa de muita coisa e não seja realizada. Então, aqui o apóstolo então faz lembrar a eles para que eles viessem terminar aquele propósito que eles tinham começado, e eles viessem então concluir. Aí no versículo 7 ele diz, portanto, assim como em tudo sois abundantes, na fé, na palavra, na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Isso indica que nós não podemos ser incompletos. Talvez muitos, como Paulo elogiou aqui a igreja de Corinto, ele poderia elogiar também a nós outros, talvez na fé, na palavra, na ciência, na diligência, no amor, mas para o apóstolo Paulo ainda estava faltando um pouquinho ali para aqueles irmãos. Ou seja, eles cresceram na fé, cresceram na palavra, cresceu na ciência, no conhecimento, cresceu na diligência, cresceu no amor com o apóstolo, mas eles precisavam crescer nesta graça que Paulo chama um fundamento de glória. Então, queridos, a nossa vida cristã, ela deve ser completa, ela deve ser cheia. Nós não podemos ser pela metade. É claro que em muitas áreas Deus está trabalhando em nós, o Espírito Santo está trabalhando em nós através da palavra, por isso nós estamos aqui, para que esta palavra produza em nós o querer do Senhor, para que nós possamos crescer, frutificar e dar muitos frutos para o reino de Deus, para a sua igreja. Então por isso nós estamos aqui hoje, aprendendo a palavra, reciclando-se naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que nós temos que avançar um pouco mais. É claro que em outras áreas, alguns de nós estamos bem, obrigado, mas em outra precisamos ser trabalhados. E somente a palavra de Deus é que pode nos trabalhar, para que nós venhamos chegar à estatura de um varão e de uma varoa perfeita na vontade de Deus. É claro que aqui o apóstolo Paulo já estava dando risada de alegria, porque nós vemos no capítulo 7, quando ele encontra com Tito e traz as respostas que a igreja tinha se colocado no caminho novamente, a igreja tinha tomado os trilhos novamente, a igreja tinha reconhecido o apóstolo como apóstolo. Então agora ele está feliz, pode ver que ele está elogiando a igreja, ele está elogiando, mas ele diz assim, mas vocês podem ir mais um pouquinho, eu estou cobrando aquilo que vocês podem dar, aquilo que vocês podem fazer, eu não estou fazendo nada exagerado, nada além do que vocês não têm condição de fazer. Aí no versículo 8 e 9, nos diz assim, não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, Paulo, ele não manda, ele pede. Diferente de muitos líderes hoje, né?
Fica quietinho aí no seu lugar, porque aqui quem manda sou eu. Não, quem manda é o Espírito Santo, quem manda é a palavra de Deus, quem manda é o Senhor Jesus, a igreja ainda é dele. Aqui não tem imperialismo. E infelizmente, em muitos lugares, irmãos, nós já ouvimos falar, já vimos, aonde muitos líderes, eles agem como ditadores. E o apóstolo Paulo, ele plantou a igreja, ele fundou a igreja. Ele tinha toda a autoridade para dizer uma palavra mais expressiva, mas ele estava falando assim, eu não estou mandando, não estou dizendo como quem manda. Veja a simplicidade desse homem, gente, a humildade deste homem, aonde que por alguns momentos nós podemos observar no começo da carta, da segunda carta, onde ele faz a defesa do seu ministério, aonde foi colocado em choque ali o seu caráter, aonde colocaram a sua reputação ali, aonde aqueles falsos mestres conspiraram contra ele, e ele age dessa maneira. Eu não estou falando como quem manda, mas eu estou rogando, e aí Paulo vai aplicar aqui um princípio importante para nós, porque tudo que Paulo fala, ele quer colocar um pouquinho, ele quer trazer algum argumento bíblico para fundamentar o que ele está falando. Isso aqui é importante para a gente. Eu trabalhei com uma pessoa uns 6 meses, e teve um dia que ele falou, Sebastião, às vezes você é chato. Eu falei assim, por que eu sou chato? Mas tudo que você fala, você quer fundamentar na Bíblia. Eu falei assim, meu irmão, mas é a nossa vida, nós temos que ser pautados pelo Evangelho. Eu não deixei minha capa de cristão, de irmão lá em casa. Aqui também eu sou crente. Eu estou no trabalho aqui na obra, mas também sou crente. Eu preciso fundamentar a nossa conduta aqui também com a palavra de Deus. E não é diferente. Olha a fundamentação que Paulo faz. No versículo 9 ele diz, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então ele usa a fundamentação bíblica, ele pega a maior obra que existe, o maior sacrifício que existe, o maior amor que houve, que é de Cristo, e aplica aqui para aqueles irmãos. Aí nós vamos ver o versículo 10 ao 12. E nisto dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então, não basta dizer que vai ajudar, precisa praticar. O apóstolo São João, quando ele escreve as suas cartas, ele diz, não amemos somente de palavra, mas sobretudo com obras, com atitudes. Lembra aquela parábola que Jesus disse, o pai de família que tinha 2 filhos, e ele disse, ele convidou um para ir para a vinha, e um falou, não vou, não conta comigo que eu não vou. Foi sincero. Falou para o outro, não, pode deixar comigo, papai, eu vou, estarei lá. O que aconteceu? Aquele que disse que ia não foi, e o que disse que não ia foi. Então, se você não pode se comprometer com alguma coisa, fazer aquilo, então não se comprometa, porque a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não. Então a igreja, ela se prontificou lá para o apóstolo, falou que poderia contar com ele, e agora ele tem que cobrar. É claro, uma cobrança, não aquela cobrança para humilhar, mas é feio, às vezes nós somos cobrados, e a gente tem que ser humilde e reconhecer, na verdade eu me comprometi, houve alguma situação que eu não pude cumprir com meus compromissos, mas agora eu quero pagar a minha dívida, agora eu quero